Alô, meus queridos amigos e irmãos da Casa dos Humildes, boa noite. Estamos aqui hoje em mais uma reunião da nossa querida Casa dos Humildes, mais uma sexta de estudos, onde, como eu falei semana passada, na homenagem a Herculano Pires, que hoje falaríamos num capítulozinho à parte do trabalho do Herculano, que foi a publicação da Revista Espírita no Brasil. Meus queridos irmãos, hoje estamos em pleno 25 de setembro, a data de nascimento do metro que melhor mediu Kardec. Tá? Em 25 de setembro de 1914, reencarnou, veio à Terra em corpo de carne, o grande apóstolo de Kardec, né? O grande poeta português Alexandre Herculano, em mais uma nova tarefa no plano material, e essa tarefa se constituiu realmente uma grandiosa missão. Tá? Do guarda noturno do Espiritismo, zelador do Espiritismo, o metro que melhor mediu Kardec, como diz Emmanuel, né? Mas essa história vocês conheceram sobejamente, né? E eu fiz de propósito, pessoal. Né? A data de nascimento é hoje, mas por que Bruno fez essa palestra uma semana atrás? Exatamente por isso, para que na semana de nascimento de Herculano, esse vídeo fosse divulgado a mancheias, meus irmãos, e foi. E fizemos com os irmãos da Bahia, não é? Me convidaram para falar sobre Herculano, o querido James Ney, que foi uma honra estar com aqueles irmãos. O James é conselheiro da Federação Espírita do Estado da Bahia, né? Trabalha também na parte financeira de livros com Luciano Crispim, lá na Federação do Estado da Bahia, Federação Espírita, é dirigida hoje por André Luiz Peixinho. Né? E o James Ney desfiou um conhecimento também de Herculano, né? Conhecedor da obra de Humberto Mariotti, um grande amigo de Herculano. Então, veja bem, porque eu aprendi, um dia eu ouvi um pensamento da espiritualidade superior, né? Que o mundo espiritual não age de improviso agimos nós. Né? Então, depois que eu vi isso, eu tento, claro que a gente não consegue sempre, eu tento não improvisar. Então, e nessa questão de datas que eu sou muito atento, vocês sabem disso, eu sou muito atento nisso, aí a gente procura sempre sedimentar o nosso trabalho, né? Observando bem. E hoje eu estou conversando com vocês aqui, no domingo, vamos ter uma entrevista com Heloísa Pires, a filha de Herculano, essa grande educadora. Né? Eu conversei com ela rapidamente, uma entrevista que promete, porque ela é linda. Então, uma alma linda, linda, linda de mulher, de educadora, de espírita, não é? Pessoal, mas vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade que aqui estamos de estudar a obra de Kardec através de um dos seus mais lídimos discípulos, o professor José Herculano Pires, e que possa, essa noite de compreensão, de homenagem, de mergulho na gravidade de fatos que não podem ser esquecidos, que essa noite seja uma noite repleta de harmonia, de paz e de conhecimento espiritual que o professor Herculano, que os grandes baluartes, que Kardec traz aos nossos corações. Sendo assim, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Meus queridos amigos e irmãos. Então, vejam bem, a questão da Revista Espírita no Brasil, a gente vai ver aqui num tom mais de estudo, né? A narrativa que eu fiz sobre a vida de Herculano foi uma narrativa bem com ordem cronológica. Eu trouxe os livros, né? Tentando manter aquela ordem cronológica, né? Porque eu quis sair daquela traveira comum e eu fiquei muito satisfeito com o meu amigo Luiz Jorge Lira Neto. Né? Eu conversei por telefone com o Jorge. Ele,
quando viu que a gente ia falar sobre Herculano, ele disse, meu Deus do céu, o que é que Bruno vai falar mais de Herculano que essas coisas que falam, que Herculano foi um crítico da doutrina espírita, né? Então, quando viu os problemas, apontava. E Jorge gostou do desenvolvimento que a gente fez, porque Jorge diz, rapaz, a melhor forma possível foi aquela de fazer uma varredura, né? Na obra de Herculano, né? Porque tal homem, tal obra, né? Então, o Herculano, o legado de Herculano é a sua obra, né? Embora vimos respiros da sua vida como homem, como pai de família, a vida íntima dele corresponde à sua obra portentosa, né? Mas a sua obra realmente é genial, a obra de um gênio, né? Então, meus queridos amigos e irmãos, o professor José Herculano Pires teve muitas lutas no Brasil e hoje a gente vai tratar do lançamento aqui no Brasil, na totalidade desta obra notável, né? A Revista Espírita. A Revista Espírita, a gente vai ver isso aqui bem, tá? A importância que teve a obra Revista Espírita aqui no Brasil, né? Uma importância muito grande, tanto quanto o Pentateuco kardeciano, né? Mas a importância, no momento que ela foi lançada, a gente vai ver por quê. E os absurdos que são perpetrados, às vezes, pelas classes dirigentes espíritas, né? O que é um absurdo inadmissível. Então, meus queridos irmãos, vejamos, né? O professor Herculano Pires tem uma afirmativa dele maravilhosa, né? E eu me lembro, na época, o presidente da nossa instituição que fazemos parte era Marco Aurélio, né? E uma coisa eu não vou poder nunca reclamar de Marcos, né? Todos os pleitos que fazíamos com relação à parte doutrinária, ele assinava embaixo, né? Foi quando a gente pediu a ele para, na década de 90, né? Vender na livraria a coleção da Revista Espírita da edição. Não existia da FEB ainda. A gente vai ver isso bem aqui, né? E o querido Marco topou empreitada, né? Na época, a livreira era Albonise Mendes, que se tornou presidente depois, e Albonise foi atrás e conseguiu, né? Marco deu o aval e a gente, então, compramos coleções inteiras lá na casa, né? Eu não vou citar nomes, eu me lembro, eu e Marcelina na época, querida Marcelina, um beijo, minha irmãzinha, minha amiga de fé, de ideal, cabeça brilhante, Marcelina. Eu só vou citar Marcelina, e muitos irmãos, comprou a coleção inteira, né? Coleção inteira da Revista Espírita, né? Pela edição. E eu fiquei muito satisfeito ao ler a Revista Espírita, porque ela me confirmou, veja bem, década de 90 lá atrás, ainda não tinha a edição da FEB, né? Porque o professor Herculano Pires sempre afirmou que a codificação espírita consiste não apenas no Pentateuco kardeciano e nas obras complementares, o que é o Espiritismo, né? As viagens espíritas, Espiritismo em sua expressão mais simples, e daquele conjunto de obras, mas principalmente o Pentateuco. O professor Herculano disse que a codificação espírita consiste no Pentateuco kardeciano, em toda a coleção da Revista Espírita. Toda a coleção. Pessoal, vejam bem, claro que a gente não vai colocar a Revista Espírita acima do Pentateuco. Mas uma coisa é inegável, que o Pentateuco é uma obra de síntese Kardec. Muitos assuntos, capítulos inteiros, por exemplo, do Livro dos Médiuns, que no Livro dos Médiuns tem determinado número de parágrafos, aquele mesmo texto está lá na Revista Espírita, mais completa ainda, com mais parágrafos ainda, mais desenvolvido. Kardec, porque Kardec, desde 58, veja bem, o Livro dos Médiuns, por exemplo, era de 1861. O Livro dos Espíritos, em 1857. O Livro dos Médiuns,
de 1861. Então, quando saiu o Livro dos Médiuns, já tinha, 58, 59, 60, 4 anos de Revista Espírita. Então, Kardec pegou muita coisa da Revista Espírita e colocou no Livro dos Médiuns também. Olha lá a importância e que Herculano está certo. Então, a Revista Espírita, meus queridos irmãos, de 1858 a 1869, vejam bem, 11 anos a fio, foi a ata do Espiritismo. Né? Ali, Kardec foi o termômetro do movimento espírita, Kardec se comunicando com o mundo inteiro. Eu lamento muito quem se diz espírita e não leu a Revista Espírita. Eu lamento muito. É uma falta. Eu não vou dizer que exagerar, que é um gravame, um crime, não. Mas é uma falta, sim. É uma falta, sim. E dizer que não ter tempo, pelo amor de Deus. Essa palavrinha, não tenho tempo, tem tempo para tudo. Gente arruma tempo para ver o futebol, né? Para ver o show de não sei quem, a série da Netflix. Como é que a gente não vai ter com o nosso compromisso? Nosso compromisso com Allan Kardec, de conhecer o pensamento dele em totalidade. Então, Herculano estava muito certo quando ele faz essa afirmação que a Revista Espírita realmente é a ata do Espiritismo, né? Ali, em tempo real, Kardec analisa como pensador que ele era, né? Faz suas deduções sobre o desenvolvimento da doutrina em vários pontos do planeta, não só da França. Né? Então, uma maravilha o querido Allan Kardec. Né? Uma maravilha o trabalho dele em toda a sua obra, mas na Revista Espírita a gente realmente se emociona. E a gente conhece muito mais o que foi o Espiritismo na França, as lutas. Né? Mas vamos lá. Então, o professor Herculano Pires, vocês já sabem, tá? Quando a gente cita que ele foi o guarda noturno do Espiritismo, o zelador do Espiritismo, eu ouço muito uma falácia hoje em dia, né? Então, vejam bem, toda vez que você vê determinado tipo de pessoa afirmar isso, é porque essa pessoa está mal intencionada ou tem rabo preso, né? Então, que frase é essa? Um sofisma muito bonitinho, né? Até um politicamente correto. Né? As pessoas afirmam assim, né? O Espiritismo não precisa de defensores. É muito engraçadinha essa afirmação. Né? Muito engraçadinha. Pois quem fala isso, escute. O Espiritismo não só precisa de defensores, como os teve, né, a mancheias, tanto na França como no Brasil. Agora, indubitavelmente, né, vamos afirmar, não vamos querer sermos nós os grandes defensores do Espiritismo, aí não. Agora, é inegável que esses grandes paladinos da nossa doutrina que reencarnaram para defendê-la. Vocês acham que foi à toa que Herculano recebeu essa homenagem? Né? Porque, para mim, é homenagem de ser chamado de o zelador do Espiritismo, o guarda noturno, o metro que melhor mediu Kardec. Então, homens da altura de Herculano vieram aqui e defenderam o Espiritismo. E hoje a gente vê, né? As trevas estão assanhadas nessa fase de transição planetária. Né? Tanto atrevimento que chega, né? Como vagas que chegam nas praias das casas espíritas. Né? E às vezes o pessoal enfrenta até uma coisa, vejam bem, pessoal bem intencionado, mas vejam bem como é importante o estudo. Não tem estudo, né? Porque às vezes é difícil. Começa, o que tem, né? Vamos para o bem, é para arrecadar isso, aquilo, é para impulsionar isso, aquilo, e começa a colocar práticas que não
condizem com os princípios de Kardec, né? Então, hoje, tudo nesse país chamado Brasil, pelas suas dimensões continentais, por ser um país de uma beleza no seu ecumenismo, abraça, e esse lado é maravilhoso, esse ethos global aqui que acontece no Brasil, né? De todas as religiões, raças, crenças. Agora, o ecumenismo, o respeito a todas as crenças e as suas manifestações livres, o respeito, até a troca, né, de informações, o diálogo interreligioso ou interespiritual, né? Vejam bem, agora, aquele ecumenismo de você trazer dentro dos teus princípios, né? Então, fazer uma coxa de retalho com princípios atinentes a outras profissões de fé, isso aí não é ecumenismo. É caminho lodoso, esburacado e escuro, que só vai levar a sofrimento, né? Então, inaceitável esse caminho. E o que vemos hoje no movimento espírita? Tanta coisa, né? É relativização moral, né? Vejam bem, bandeiras que trazem para a tribuna espírita que não deveriam estar ali. A bandeira da tribuna espírita deve ser sempre uma única e somente a doutrina espírita, o espiritismo. Aí hoje a gente vê, de acordo com o colorido político hoje, a gente vê essas excrescências, né? Então, espíritas progressistas, pelo amor de Deus, o que é isso? E também aqueles que não colocam o nome, mas vão para as tribunas usar um discurso de direita também. A gente critica os dois campos, né? Nem de esquerda nem de direita. O espiritismo é completo. O espiritismo não é manco. E a gente precisa mostrar o que Kardec fez, né? Eu já falei isso aqui na entrevista lá com o pessoal da Bahia, né? E com o querido presidente da Federação Espírita Brasileira. Isso foi pauta minha, fui eu que coloquei na mesa isso. E ainda bem que tanto o pessoal da Bahia como o Charles Kempf, né? Que Charles Kempf foi maravilhoso. Citou até Kardec, dizendo que a gente deve deixar essas questões irritantes de fora. Kardec viveu uma época inflamada em Paris, da Comuna de Paris, né? Logo depois ali vem a invasão prussiana, o povo francês sofrendo. Você não vê em toda a coleção da revista espírita Allan Kardec falar daquele momento político da França. Que homem! Então, miremos no exemplo. E hoje a gente vê tudo isso, a relativização moral, trazendo bandeiras que, de forma en passant, sem aprofundamento algum, desconsiderando obras de André Luiz, até as questões do corpo espiritual, né? A reencarnação é uma finalidade evolutiva. Eu, sem entrar nos meandros, eu só quero dizer a vocês, quando o espírito vem com o corpo de carne, esse corpo não é por acaso. Há uma finalidade evolutiva para você vir nesse corpo. Tá? Aí hoje a gente tem essas discussões aqui. A gente chega na Terra, prepara, vai para os departamentos, né? O André Luiz mostra uma mocinha, até a maquete escolheu, né? Para o seu corpo, é o que acontece. Aí quando reencarna, aí diz, não, esse corpo eu não quero não, eu quero outro. Vou mudar de corpo? Pessoal, que é isso? O corpo tem uma finalidade evolutiva, né? Reencarnatória. Então são questões que a gente não pode deixar que façam tábula rasa e de forma en passant, num recorte apenas. E quando você faz a coisa num recorte sem a visão holística, aquilo aparenta até ser verdade, né? Inadmissível as coisas que estão vindo aí. E nas práticas, a Casa dos Humildes viveu no seu passado a cromoterapia. Hoje a gente vê esse mercado de mistificações no livro. Olha, Kardec era uma pessoa aberta. Vocês viram o James May citar Humberto Mariotti com a obra
parapsicologia e materialismo histórico, né? Obras que o Espiritismo pode até analisá-las, que tem algo a ver com os nossos princípios, mesmo não diretamente, cabe numa livraria espírita. Agora, não confundam com mistificação barata, né? E hoje está aí os falsos médios, porque nem mediunidade tem, que ele é da lavra das suas próprias cabeças fantasiosas, né? Então, as falsas obras que pululam aí no nosso movimento espírita, né? Com princípios impressionantes, inaceitáveis, né? Inaceitáveis. Outro dia eu li uma obra que tinha a reencarnação no plano espiritual. Pessoal, vocês sabem o que é a palavra reencarnar? Reencarnar, voltar à carne de novo, né? Tem reencarnação no plano espiritual. Então são essas coisas que jogam aí, e o pessoal que chega, as novas gerações, né? Eu gostei muito do Jailson Santana, um rapaz lá da Bahia, que controlou a sala, né? Comigo e com Gêmeos. Ele disse, né, que nós somos de uma geração depois que não bebemos nas fontes certas, né? Mas nós também, os mais antigos, na nossa época tinha muita coisa já negativa, né? Então você vê esse mercado de livros aí, cada absurdo, onde a gente tem, eu volto a dizer, os baluartes estão todos atuais, né? E obras de uma seriedade maravilhosa aí, que médios missionários, por exemplo, a obra de Dona Ivone, do Amaral Pereira, né? E citando ela, eu faço uma homenagem à minha querida Zildete Mendonça, que tem a Colmeia, Ivone do Amaral Pereira, né? Cuidando das gestantes carentes na nossa Casa dos Humildes, mas Zildete mais profundamente a obra de Ivone. Então, é uma obra que está aí para ser estudada, as novas gerações chegam e não conhecem isso. Aí vão conhecer livretos com historietas fantasiosas, inadmissíveis, né? Então, vejam bem, tudo isso aí eu me lembro de Herculano. O atrevimento hoje está muito pior. E olha que na época de Herculano ele lutou contra o rustenismo, como a gente viu, né? Então, foi o grande combatente do rustenismo no Brasil, o professor Herculano. Questão de adulteração de livros, né? Saiu um documento aí sobre a adulteração das obras de Emmanuel, né? Recentemente, eu ainda vou me debruçar sobre isso. Agora, a adulteração do Evangelho segundo o Espiritismo, que uma federativa do Brasil fez, de um Estado, e foi preciso o professor Herculano instar o Chico, e o Chico, na sua humildade, né, reconheceu, e com o professor Herculano fizeram realmente uma obra na hora do testemunho, enfrentaram tudo aquilo, as lutas. Uma coisa que eu deixei até de fora da explanação da biografia, a mistificação ramatiziana. Professor Herculano Pires, quem vê a obra, uma das obras desse espírito oriental, falava que o mundo ia, 2/3 da humanidade ia desencarnar até a passagem do ano 2000. Nada disso aconteceu, né? E Ramatiz, hoje eu estou falando aqui, e é possível que nesse vídeo, ele aqui no canal da Casa dos Humildes, ou no meu canal, ainda chega alguns aficionados, olha, mas a Ramatiz só faz o bem, tem tanta coisa boa. Mas tem absurdos ali. Para ser um livro espírita, dito espírita, claro que tem que ter um ou outro, ou alguns conceitos bons, porque senão nem passa, né? Agora, dentro dali tem verdadeiros absurdos que inaceitáveis. Então, para uma fé raciocinada, né? Herculano, essas lutas todas no seu tempo, né, que ele enfrentou, foi uma coisa gigante, né? Mas o que é que acontece? Meus queridos irmãos, e aqui eu trouxe alguns aspectos, eu espero que dê para a gente tocar em todos eles, né? Da questão da revista espírita, eu fiz um roteirozinho meu aqui e eu coloquei alguns pontos, né? Espero que dê para a gente tratar aqui, né? Só existe revista espírita no Brasil hoje, só e somente só, por causa do querido professor
José Herculano Pires. Vejam bem, pessoal, é um absurdo. 1 de janeiro de 1858. Era uma sexta-feira em Paris. 1 de janeiro de 1858. Querido Allan Kardec lança a revista Espírita, Revue Spirit. Tá? Então, vejam bem. De 1858, ele lança a Revista de Estudos Psicológicos. Tá? Essa é a verdadeira revista de estudos psicológicos. Não é essa outra febre que tem aí hoje de conteúdos psicologizantes que não tem nada a ver com a doutrina. Mas a verdadeira psicologia, em uma homenagem à minha querida psicóloga Valéria Pessoa, né? Então, revista de estudos psicológicos, né? Pessoal, isso não é uma contestação, sempre afirmação, é uma constatação histórica. Mesmo aqueles grandes espíritas da febre, lá no início da febre, por que cargas d'água eu não sei, não editaram a revista espírita. Vejam bem. E o tempo foi passando. Até que Herculano foi tomado de ira santa. Me lembrei daquela música em homenagem a Antônio Vilela, né? Um grande homem que lutou muito pela democracia. Né? De quem é essa ira santa, né? Então, o Herculano foi tomado de uma ira santa, quando, em 1949, na revista Reformador, ele leu que havia uma citação sobre a existência da revista espírita, hoje sem tanto valor, tá, no seu conteúdo, mas de um inegável valor histórico. Né? E, como dizendo, não teria tanto valor o seu conteúdo, porque as antigas revistas espíritas, a reportagem falava assim. E Herculano enfureceu-se santamente. Né? Vejam bem. Enfureceu-se e foi conversar com Júlio Abreu Filho e disse, absurdo. E Júlio Abreu Filho disse, a gente precisa editar a revista espírita. Né? Porque quem fala isso não conhece. E não conhecendo, transmite isso para o grande público. Só que o Herculano era um homem pobre. E Júlio Abreu Filho não era rico. E ele, pela editora Édipo, ele começa a lançar fascículos isolados. Né? Fascículos isolados da Revista Spirit. Saía um ou outro, mas não saía na totalidade. Alguns números durante um tempo. O pessoal foi conhecendo e vendo o real valor, mas eram espaços. Alguns números e por um tempo curto. E o Herculano preocupado, mas Herculano tinha amigos maravilhosos já. Foram verdadeiros sirineus. E é impressionante como Herculano, na vida, contou com os amigos hermanos da Argentina. Né? A gente já viu que o maior amigo dele, o Humberto Mariotti, o grande filósofo argentino, né? Escreveu com ele a revista de Educação Espírita, né? E me permitam, viu? A biografia do Rizzini é talvez a melhor, mas tem um aspecto todo especial, a biografia de Humberto Mariotti, né? Herculano Pires, filósofo e poeta. Estou mostrando ali a sensibilidade de Herculano, né? De poeta também, não só de filósofo, mas aqui no Brasil havia um homem simpatizante do espiritismo, né? Era argentino, espírita, né? Assistia às reuniões, que era Frederico Giannini. Só que Frederico Giannini era um homem riquíssimo. Tá? Se vocês colocarem no Google a imagem, já fotos de Herculano com Frederico Giannini, os dois já senhores, né? E vocês vão ver pela própria estampa, né?
que o adorna, vocês vão ver que era um homem fidalgo, realmente, o Frederico Giannini. E o Frederico Giannini, converso com o Giannini, seria um risco para você, eu não posso lhe garantir o retorno que terá. Mas você não poderia publicar revista espírita, né? E o Frederico Giannini não deu a resposta imediata, mas ficou pensando, o Frederico Giannini amava o professor Herculano Pires, né? São desses encontros de almas, né? De almas que se reconhecem uma simples conversa, e eles já se conheciam de algum tempo, e ele chama Herculano e Júlio Abreu Filho, vejam bem, esses homens quando se encontram, meu Deus do céu. Fica imaginando as línguas de fogo, né? Professor Herculano, o Júlio Abreu Filho, grande homem da pureza doutrinária, que combateu o ruxenismo, o Frederico Giannini ali, imagina a constelação. Tá? Era uma esquadrilha de anjos guardiões, de guias espirituais. Então, ali naquele momento, as línguas de fogo intuindo aqueles homens, e o querido Frederico Giannini e Herculano. Para mim, publicar a revista espírita, a teu pedido, é um dever. E vai sair, vejam bem, a querida coleção completa da Revue Spirit. Meus queridos irmãos, no ano de 1966. Pessoal, 1966. O ano que eu nasci. Kardec lançou a Revista Espírita em 1858. Façam as contas, por favor. Façam as contas. É uma coisa lamentável. 1858 a 1966, 108 anos depois. Quer dizer, não é um século, é mais de um século. É que o movimento espírita brasileiro vai estudar Kardec na totalidade. Pessoal, digamos assim, hoje a gente sabe com as pesquisas que estão saindo aí das cartas de Kardec, personalidade de Kardec, o que ele trabalhou no movimento espírita, a gente não conhece ainda 5%. Vamos começar a conhecer agora. Eu me emociono muito com tudo que está por vir aí, né? A maravilha, né? Quando o Herculano, com Giannini e Júlio Abreu Filho, lançam pela edição a Revista Espírita, cada volume da Revista Espírita corresponde a 12 meses. Um mês só da Revista Espírita é considerado um livrinho, né? Se um volume tem 12 meses, imagine 11 volumes, são 11, 58 e 69, né? 11 volumes. Isso é mais da metade da obra de Kardec que o movimento espírita não conhecia. O movimento espírita no Brasil conhecia menos da metade. Então, o Herculano lança. Quem vai fazer a tradução é Júlio Abreu Filho. E esse momento de luz foi editada pela Edição. Uma capa linda, verde, né? A que eu tenho aqui é a última. Eu já tive a edição, uma azulzinha. Foram 2 edições. A primeira lá atrás, que o Herculano, foi a verde. Depois teve um azul. Depois eu comprei a mais atual, né? Essa coleção toda, né? Agora, por que a gente desiste? Né? Porque essas edições maravilhosas, a lendária pela edição, né? E essas novas, né? A gente precisa. Lá na Casa dos Humildes, várias vezes, noites de estudo, a gente estudou o texto da Revista Espírita, né? Então, a gente precisa estudar, dar a conhecer, publicar em mídias, né? De vez em quando eu coloco uma história da Revista Espírita no blog, né? A gente bota uma imagem para despertar o gosto do pessoal que está chegando no Espiritismo, porque ela é a ata verdadeiramente do Espiritismo. Vejam bem, se o querido Herculano lança pela
Edicel, né? Na década de 70, o ID, o querido Salvador Gentili, né? Eu gosto muito do Salvador Gentili, a tradução do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu gosto muito. O ID de Araras, que sempre tinha o trabalho de Salvador Gentili, é lindo, né? Tinha sempre o Anuário Espírita, né? Se hoje ainda existe, não é como na época do Salvador Gentili. Era maravilhoso o Anuário Espírita. Cada ano, os principais fatos do mundo, os princípios, reencarnação, fenômenos notáveis, né? Então, depoimentos, entrevistas, o Anuário Espírita. Quem pegou aí, escreve no chat. Quem é que já leu o Anuário Espírita, né? Então, e todo ano eu comprava o Anuário Espírita, né? É uma maravilha. E na década de 70, o Salvador Gentili, pelo ID, Instituto de Difusão Espírita de Araras, lança a coleção também da Revista Espírita. Pessoal, mas a verdade é filha do tempo. A verdade é filha do tempo. Infelizmente, a gente vai dizer aqui que aquele ditado, né? Antes tarde do que nunca. Antes tarde do que nunca, né? Infelizmente, era para ter feito há 300 anos atrás, mas fez agora, está bom. Tá? E sempre as grandes corporações, as grandes instituições são tão grandes que eu tenho a impressão que é como se elas se arrastam como paquidermes, né? Elas se arrastam. Vejam bem, a gente viu hoje com o estudo maravilhoso aí da autonomia, né? Essa coisa toda da heteronomia, autonomia. Rustem, que teve influência nefasta no movimento espírita. Quando divulgam as cartas de Kardec, né? A FEB, naquela, no dia... Quando o Paulo Henrique lança o livro dele, Autonomia, no mesmo dia, na mesma tarde, a FEB faz uma reunião do conselho, né? Um conselho extraordinário, e tira a cláusula pétrea do Rustenguismo. Eu só achei que deviam fazer as coisas, né? Mas ou fazia antes ou fazia depois, né? No mesmo dia do lançamento da obra, é uma coisa meio bandeirosa demais, né? Mas eles quiseram fazer, realmente foi uma meia-culpa mesmo, né? Que fizeram, né? Mas com relação à Revista Espírita, no ano de 2004, né? A querida FEB faz o 2004 é o bicentenário, né, de Kardec, né, de nascimento, né? Então, no bicentenário de nascimento de Kardec, o que é que acontece, né? A FEB edita essa coleção aqui. Tradução de um grande pesquisador, um grande estudioso, Evandro Noleto Bezerra, né? Fica uma homenagem aqui. O Evandro é muito sério, né? Ele estava na FEB na época. Ele hoje aparece muito, né, nessas plataformas de pesquisa, comentando, curtindo, a gente vê, né? 2004, mas meus queridos amigos e irmãos, Herculano conseguiu lançar a Revista Espírita 108 anos depois, em 1966, a FEB lança em 2004. Pessoal, isso é uma coisa impressionante, né? 146 anos depois. Pessoal, quase o Sesc Centenário, né? Sesc Centenário era 150, né? Quase o Sesc Centenário de publicação que Kardec fez da Revista Espírita, 146 anos depois, a FEB vem lançar a Casa Mata do Espiritismo no Brasil, a Revista Espírita, né? Tarde do que nunca, né? Mas fica aqui o trabalho de Herculano, trabalho maravilhoso. Veja bem, ele lança a Revista Espírita no Brasil e a gente só tinha aquela Revista Espírita antes da de Gentili. A da FEB, em 2004, vem o quê, né? Quase 50 anos depois, né? Do lançamento pela Edicel, com Herculano,
Júlia Abreu e o querido Frederico Janine, né? Então é isso, mas a Revista Espírita está aí. E nesse momento final da nossa reunião, eu queria tratar de umas questões, alguns tópicos da Revista Espírita. Por exemplo, né, o primeiro espírito que se comunicou com Kardec foi La Vérité. La Vérité, na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita, La Vérité se comunica. A gente tem na primeira Revista Espírita de 1858 tudo isso. E uma coisa que eu me surpreendi ao ler o primeiro número da Revista Espírita, né? Que a gente pensava que, por ser essas reuniões com Kardec, eram reuniões herméticas, fechadas. Não. As primeiras reuniões na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita eram abertas ao público. Está logo no primeiro mês da primeira Revista Espírita, em 1858. Eu fiquei pasmo, né? As médios de Kardec recebendo as comunicações e um público assistente ali, naquele auditóriozinho, né? Aberto ao público. Claro que depois deve ter tido as reuniões particulares ou passado a ser, mas no começo era assim como narra a Revista Espírita de 1858. Né? E aqui há coisas tão importantes, né? Que na primeira edição, eu estou vendo os tópicos aqui, eu anotei aqui para falar com vocês alguns tópicos que eu quero falar antes de encerrar. Importantíssimo, né? Primeira edição da Revista Espírita de 1858 vem a Psicopictografia do médium Victório Sardou, onde o espírito Moser transmite a sua residência, né? Em Júpiter, Le Maison de Mozart, né? Em Júpiter, Le Maison de Mozart. Então, há toda uma... Vocês coloquem isso, vão buscar. Olha, eu tenho aqui, eu tenho toda a coleção, eu podia trazer aqui em preto e branco, colocar aqui para vocês verem, mas vão no Google e botem e salvem a imagem. Então, toda a casa, os portões da casa de Mozart em Júpiter, com motivos musicais, né? As notas musicais, o violoncelo. Então, uma coisa linda, a mansão de Mozart lá em Júpiter, né? Veja bem, Kardec tinha um médium de psicopictografia que desenhava, pintava Victório Sardou. Né? Outra coisa que eu queria falar aqui, né? O médium Adrien. Esse que era notável, porque Kardec, para onde ia, levava o médium Adrien. Kardec revela várias dessas visitas aonde? Em peças de teatro, em ópera, em enterros. Adrien era um médium vidente. E Kardec, vejam bem, Kardec é extraordinário, né? Kardec, pessoal, Kardec não me surpreende mais em nada, né? Ele fazia tudo, pesquisa de campo. Então ia numa peça de teatro, numa ópera, e o querido Adrien descrevia para ele o que estava vendo, os bastidores do mundo espiritual, o que estava acontecendo ali, né? E o que é que acontece? Teatro, ópera, ao desencarne do seu Jobá, que Adrien descreve, está escrito na Revista Espírita, veja como vocês precisam ler isso. Quem não leu, quem já leu conhece, né? Aí mostra o desencarne do seu Jobá, a família triste, um filho lá inconsolável. Aí o seu Jobá se aproxima do rapaz para consolá-lo. Naquele momento ele fica menos desesperado no seu sentimento de perda, né? Então, pessoal, coisa linda. Outra coisa, Kardec fazia comunicações com vivos. Olha aí as experiências que Kardec fazia. Experiência de campo, né? Então, Kardec fazia experiências com espíritos vivos. O doutor Vignal, um médico amigo de Kardec, que combinou com ele. Então foi para casa, dormiu. Naquela noite não veio na Sociedade Parisiense Espírita, e Kardec evoca. Como diz Emmanuel na obra O Consolador, viu? Que tem gente aí que quer evocar espírito, né?
não é para se evocar espírito, não. Aí tem alguns atrevidos que dizem, mas Kardec evocava. Aí Emmanuel diz, né? Devido à excepcionalidade da sua missão. Muito cuidado com a evocação, porque o próprio Kardec diz, você pergunta uma pedra, essa pedra te responderá. Ah. Então, Kardec evocava e lá vem o doutor Viginal, que diz, eu estou aqui do lado do médium, e conta como está se sentindo ainda, ele conta estranho, né? Diferente, mas estou aqui no mesmo lugar que eu ocupo com você, estou aqui do seu lado, estou aqui junto do médium, né? Uma comunicação linda com o doutor Vignal. O doutor Vignal depois acorda, volta lá e é uma maravilha. As reuniões mediúnicas que Kardec realizava, pessoal, tanto dessas de comunicação de pessoas vivas, mas com desencarnados, né? Eu podia citar isso aqui sem citar o autor, mas eu tenho respeito, me emociono, tenho admiração por essas almas que encantaram a minha vida, a minha existência na Terra. Uma delas foi seu Paulo Coimbra. Seu Paulo Coimbra foi um desses encantamentos que apareceu na minha vida, né? Seu Paulo Coimbra dizia, ele é autor desse pensamento, que a reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos era mais importante que uma reunião da NASA. A NASA se comunica com os homens no espaço, né? Mas com aquelas roupas todas, aquela parafernália, Kardec se comunicava com as almas sem corpos, no espaço. Invisível, mas as almas sem corpos. Então vejam que maravilha. Né? Que maravilha. Kardec com aquela pleia de espíritos maravilhosos. Né? Então, o Alto de Fé de Barcelona, que vocês conhecem sobejamente, inclusive em outubro. Vamos tentar fazer alguma coisa, alguma reunião, né? E Kardec envia os livros para o seu amigo lá, Maurice Lachatre, um francês que morava em Barcelona, queria vender alguns livros, e o bispo Antônio Palau e Tremes obsta a entrada, né? Então vai criar o último Alto de Fé na cidade de Barcelona, na esplanada, na cidadela de Barcelona, vai ser o catolicismo queimando obras já do Pentateuco kardeciano, da Revista Espírita. E Kardec tentou intervir, mas a espiritualidade diz, não, nada, nadinha, né? Isso será ótimo para a propagação da doutrina. Kardec viu uma grave questão de direito internacional. Mas o espiritualidade ele deixar que a ignomínia seguisse seu curso. Será muito bom para a propagação da doutrina. E foi. Depois ali surgiu médiuns notáveis na terra de Cervantes, né? Na velha e querida Espanha de nossas vidas. Né? Quem é que não teve encarnação na Espanha? Então, ali apareceram, logo depois do Alto de Fé de Barcelona, médiuns como Amália Domingos Sola, né? Miguel Vives e Vives, Fernando Colavida, o Kardec espanhol. Então, veja que maravilha! Que maravilha, né? Então, o Alto de Fé de Barcelona foi, e 2 anos depois, né? Kardec recebe um espírito chorando. No final de uma reunião, ele vai receber aquele espírito, era o bispo Antônio Palau e Tremes, que, vejam bem, veio pedir perdão. E o bispo disse, né? Muito vale a prece do perseguido para o bem do seu perseguidor. E Chico Xavier afirma que o bispo Antônio Palau e Tremes reencarnou lá em Minas Gerais. Procurem saber dessa história também. Estou soltando aqui, vocês vão pesquisar. Tá? Então vejam bem, né? E aí Kardec recebia a espíritos contando sua própria trajetória na Terra. 2 obras é a Vida de São Luís, contada por ele mesmo, né? Essa obra não tem no Brasil, nunca encontrei. Procurei deveras, né? Mas tem outra obra, essa eu tenho, né? Que é a Vida de Joana d'Arc, contada por ela mesma, né? Pela médium Hermance Dufour, recebeu tanto São Luís como de Joana d'Arc, a Vida de Joana d'Arc contada por ela mesma, né? De forma maravilhosa. Quando aqueles cardeais perguntam, zombando de uma menina virgem, pura,
Então São Miguel aparece para você desnudo, sem roupas. Aí Joana d'Arc, linda, admirável, olha para aqueles homens perversos e diz: vocês pensam que Deus não tem com que vesti-los? Que coisa impressionante, né? E hoje a gente sabe que os espíritos vestem roupas também no mundo espiritual, né? O fluido cósmico universal, minha gente, né? Não fornece só essas coisas aqui na Terra, não, né? Os espíritos plasmam lá. Vocês pensam que Deus não tem com que vesti-los? O Espiritismo mais tarde vem explicar também isso. Como é que esse espírito se vestem, né? Kardec fala das suas viagens na Revista Espírita em Lyon, é um negócio impressionante, né? E muita gente, hoje com as revelações, eu falava muito, em outubro agora, eu acho que talvez na próxima sexta-feira, né? Em homenagem ao 3 de outubro, eu vou contar, vejam bem, a mesma palestra que eu fazia em anos anteriores, fazendo as correções. O nome de Kardec, que não é como a gente aprendeu, não é Hipólito Leão Denizar Rivaio, não é, a gente vai ver como era o nome de Kardec, pessoal. E a gente contava, porque a mãe de Kardec, o pai de Kardec, naquele momento decidindo ele ir para Verdão. O pai de Kardec abandonou a família, foi embora. E graças à avó de Kardec, a seu estoicismo, foi que o menino foi para Iverdã. Hoje a gente sabe disso. Lyon, que era o que eu queria falar agora. Lyon, pessoal. Kardec nasceu em Lyon, mas a gente pensava que Kardec viveu em Lyon, a terra de Kardec. Kardec só fez nascer. Foi ali porque existia uma maternidade melhor, boa, ele nasceu ali, reencarnou, mas ele viveu em Bourg-en-Bresse a vida toda. Né? Jamais em Lyon. Mas Kardec nas viagens passou em Lyon. E ele ficou emocionado, né? E quando a gente viu a obra que eu mostrei aqui, na entrevista com o Charles Kemp, eu tenho ela, mostrei ela aqui, do Michael Possardin, Lyon tinha 300 mil habitantes. Vejam bem. Então, vejam, 10% da população era espírita. Pessoal, isso é impressionante. 30 mil espíritas em Lyon. Havia de 25 a 30 grupos espíritas só em Lyon. Pessoal, isso em 1863. Vocês veem que o Livro dos Espíritos surgiu em 1857. 57 para 63. 6 anos! 10% da população de Lyon era espírita. Mas é claro, houve, depois de tudo ali que aconteceu com Sociedade Anônima de Espiritismo, né? O Lemarie veio a derrocada do espiritismo. Lemarie, querendo fazer dinheiro, se apropria de tudo, até da revista espírita. Na época, o Lemarie se apropriou. Por isso que a gente conta do estudo mesmo de Kardec até 1869, porque a revista espírita continuou, mas totalmente deturpada por Lemarie. Figura nefasta, né? Com todo o respeito, onde ele estiver, no espaço ou reencarnado, a gente tem a ele. Mas naquele momento ali, Lemarie, pelo amor de Deus, com todo o respeito, se ele se reabilitou já, mas naquele momento ali, pelo amor de Deus, já. E as figuras que a gente pensa que são figuras, o Leon Denis, com a cabeça nos ares, a filosofia, o Gabriel Delane ali só na ciência espírita, eram homens de ação no movimento espírita. E logo depois, a partir de Kardec, socorre Dona Amélie Boudet, que ficou triste com tudo que estava sendo feito, até com a revista espírita. Tá? Então, meus queridos amigos e irmãos, é isso que a gente tinha para conversar hoje, ainda nesse respingo de homenagem ao querido professor Herculano Pires, hoje aqui, no dia do seu nascimento. É hoje. Fizemos uma biografia completa do Herculano, querido professor Herculano Pires, semana passada. Para dar tempo durante toda essa semana. Chegou o dia do seu aniversário, muita gente já viu a história de Herculano, e não só por mim, né? Por muita gente do Brasil inteiro, muitas homenagens. E domingo, 8 horas da noite, domingo agora no meu canal, vocês entrem lá e vão ver a entrevista com essa alma linda, uma flor de formosura, né?
a nossa querida educadora, Dona Heloísa Pires, e vocês vão ver a educação de um pai espírita, o que pode fazer com essa filha maravilhosa, né? Hoje, ela já é uma mulher madura, tá? Podemos dizer idosa, mas com a juventude, com a alegria de ser espírita, né? Dona Heloísa é um ser consciente, uma mulher integral, né? E o amor que ela tem, o pai, ela sempre fala, olha, eu fiquei muito emocionado pelo senhor ter esse amor pelo pai. E eu pedi a ela, tira o senhor, pelo amor de Deus, que eu já estou me sentindo velho mesmo. E aí ela riu, mas ela, o amor que o senhor tem pelo pai, né? E vamos entrevistá-la, espero que vocês vejam a entrevista. Não só no domingo, essa semana também eu publiquei no blog um protocolo que o Jaime fez, que vai fazer história também. Jaime fez um muito bom do movimento espírita pós-pandemia. Ele fez um protocolo, essa semana eu coloquei no blog, vocês vão lá ver, sobre os espíritas e a era digital. Que os espíritas estão totalmente sem saber manusear esses elementos. É um documento notável, por isso que eu vou pedir uma coisa aqui que eu confessei para vocês. Quando eu entrava em qualquer vídeo, eu vi o camarada lá dizendo, né? Curtam o vídeo, toquem o sininho, se inscrevam no canal. Aí eu adiantava logo o play. E que coisa chata, não aguenta esse pessoal pedir para curtir vídeo, mas tem que fazer isso para dar visibilidade. E a gente mais ainda, porque a gente quer que a mensagem espírita tenha visibilidade. Então, vocês que estão sempre aqui na sexta-feira, nos acompanham, se acompanham porque gostam. Então, aqui, então, curta o vídeo. Se não tocou o sininho, toca, se inscreve no canal. Tanto o canal da Casa do News, quando entrarem no meu também, né? Aqueles que estão vendo pela primeira vez e não gostar, não curta. Eu não curto nada que eu não gosto. Né? Não curto nada, mas a gente precisa cerrar fileiras para a mensagem espírita chegar tanta gente mais, não é? Ok? Meus queridos amigos e irmãos, é isso. Vamos esperar a entrevista com o Luiz, fechando com chave de ouro, né? O mês de Herculano e entrando no mês de Kardec, né? Depois vamos fazer uma palestra em homenagem a Kardec, vamos entrevistar o Wilson Garcia. O Wilson Garcia, que tem até uma obra maravilhosa, Kardec e a Razão, né? Wilson Garcia vai estar passando na semana também de nascimento de Kardec. Muita gente boa virão nessas entrevistas. E eu agradeço muito esse pessoal, pela humildade. Pessoal, eu sou aqui de Recife. Eu nunca me expus como eu estou expondo. Não é fácil. Não pense que é fácil, não. Mas eu me emociono com o depoimento dessas pessoas. E eu quero dar uma mensagem para vocês. Todo mundo aí que está fazendo seu trabalho, não pensem que vocês não estão sendo observados, não. Esse pessoal observa tudo. Tudo. Ah, então, fiquei elevado de ver essas pessoas dizer que acompanham o nosso trabalho há décadas já. Eu não sabia que esse pessoal acompanhava, né? E eu fiquei muito emocionado, mas isso é essa grande teia hoje, né? Então, vamos tentar nos esforçar com idealismo, com amor pela doutrina, né? E nessa grande egrégora, cada um é um tijolinho. Vamos juntando e não pense que você não é importante, não. Você é muito importante. Nesse trabalho do ideal, todos somos muito importantes. Meus queridos irmãos. Então, vamos encerrando a nossa reunião de hoje. E vamos, nesse momento, agradecer a Jesus por essa oportunidade que tivemos de entrar na casa, no lar de vocês. Mais uma vez, trazendo a mensagem do querido professor José Herculano Pires. Professor, feliz aniversário. Lembramos do teu aniversário de nascimento aqui na Terra. Ser feliz, professor. Das altas planuras onde estiveres, ser feliz. E que Jesus nos ajude a juntos possamos carregar essa flama do ideal de Allan Kardec, o nosso mestre querido, nosso professor Rivaio,
meus queridos irmãos. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações, um beijo na alma. Eu agora vou me retirar em pressa, eu vou conversar com esse que está aqui juntinho de mim. Está vendo quem está aqui juntinho de mim? Assistiu a nossa reunião toda, né? Eu vou agora bater um papo com ele está aqui me esperando. Ok? Querido Allan Kardec, a quem tudo devemos. Essa doutrina que é a razão das nossas vidas. Meus queridos irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma, muita paz.